Olá, turma! Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de gramática, nós vamos estudar modos verbais, ok? Gostaria de convidar vocês para se colocar no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Então, nós vamos utilizar o primeiro módulo na página 53. Então, coloca lá a data, tá certo? Estudo da língua, coloca a data ao ladinho aí, tá certo? Data da nossa aula e vamos começar a nossa leitura, ok? Modos verbais. Você já notou que os verbos que usamos podem sofrer alterações de acordo com a nossa intenção? Observe, por exemplo, estas frases. Talvez ele compre um livro. Leia este livro. C. Lemos um livro muito interessante. Indique nos quadrinhos a seguir qual das frases acima você usaria para expressar certeza, ordem, conselho, incerteza ou dúvida. Então, certeza, qual é que você utilizaria? Letra C. Você vai lá e coloca a letrinha C. Ordem, conselho, letra B. Dúvida, incerteza, letra A, ok? Vamos lá, vamos voltar. Indique nos quadrinhos a seguir qual das frases acima você usaria para expressar certeza, ordem ou conselho, incerteza ou dúvida. Você leu três frases. Letra A, letra B e letra C. Então, qual dessas frases indica certeza? Letra C. Lemos um livro muito interessante. Uma ordem ou conselho? Leia este livro. Então, letra B. Incerteza ou dúvida? Talvez ele compre um livro. Letra A. Ok, meus amores? Os sentidos de um verbo dependem da intenção do falante. E as diferentes intenções são expressas pelos modos verbais. É o que você vai estudar agora, ok? Vamos lá. Leia a tirinha a seguir e assinale os quadrinhos com as opções adequadas. A vaca usa rabo para espantar as moscas. A natureza é perfeita, não é? Os animais são preparados para tudo. Olha só. O primeiro, letra A, o verbo usar do primeiro quadrinho e o verbo ser do segundo quadro indicam ações que. Quais são as ações? Primeiro quadrinho, aconteceram antes da fala dos personagens, acontecerão após a fala dos personagens, acontece ao mesmo tempo da fala dos personagens. Você vai marcar que acontece ao mesmo tempo da fala dos personagens. Ok, meus amores? Quando você terminar de fazer essa leitura, respondendo essas questões, você vai voltar novamente e vai fazer uma leitura para uma melhor compreensão, ok? Então, vamos lá. Vimos a letra A, vamos para a letra B. Ao empregar esses verbos, os personagens têm intenção de indicar o quê? Dúvida quanto ao acontecimento da ação, certeza de que essa atividade está acontecendo. Então, ela vai indicar a certeza de que essa atividade está acontecendo. Você vai marcar um X aqui, no segundo quadrinho. Vamos ler? Quando o verbo exprime certeza ou ações que consideramos reais, dizemos que ele está no modo indicativo. Então, quando o verbo exprime uma certeza ou ações que consideramos reais, dizemos que ele está no modo indicativo. Por favor, escreva aqui, ó, importante, para quando você retornar à sua leitura, você dá importância a esse conceito, tá certo? Vamos para a segunda. Agora, leia esta anedota e responda as questões. Um professor de matemática pergunta a um aluno: se você tiver R$ 100 em um bolso e R$ 100 no outro, o que teria? Com certeza as calças de outra pessoa, professor. Nossa, interessante, não é? Letra A. Explique o que o aluno quis dizer ao responder que ele teria as calças de outra pessoa. Ele quis dizer que ele não tinha aquele dinheiro, nem num bolso nem no outro. Então, você vai responder aí, tá certo? Letra B.
Essa não era a resposta esperada pelo professor. Qual seria a resposta adequada? Ele iria somar, não é? Os R$ 100 que ele tem no bolso e os R$ 100 que ele tem no outro bolso. Letra C. Sublinhe a forma verbal empregada nesse trecho da anedota. Se você tivesse, olha só, se você tivesse R$ 100 em um bolso e R$ 100 no outro. Qual é a forma verbal? Tivesse. Então, você vai sublinhar essa palavra, tivesse. Ao utilizar essa forma verbal, o professor indica possibilidade ou incerteza quanto ao aluno ter R$ 100 em cada bolso. Certeza de que havia R$ 100 em cada bolso do aluno. O que ele indica? Ele indica que possibilidade ou incerteza. Então, você vai marcar um X aqui, neste aqui. Possibilidade ou incerteza quanto ao aluno ter R$ 100 em cada bolso. Vamos para o conceito? Quando o verbo exprime ações consideradas apenas prováveis, incertas, dizemos que ele está no modo subjuntivo. Vamos repetir? Quando o verbo exprime ações consideradas apenas prováveis e incertas, dizemos que ele está no modo subjuntivo, ok? Vamos avançar. Leia o anúncio institucional a seguir e responda as questões. Vacine seu filho. Cuide da saúde do seu super-herói. Qual é o público-alvo desse anúncio? Justifique sua resposta. E aí você vai dizer qual é. Ora mais. Vacine seu filho. Cuide da saúde do seu super-herói. Quem é o público-alvo? Os pais das crianças, né? Em fase de receber essas vacinas. E aí você vai dizer por que a sua resposta foi assim, tá certo? B. Em sua opinião, olha só, e aqui nós vamos fazer essa resposta, dar essa resposta através de áudio, ok? Em sua opinião, anúncios como esse são importantes? Se sim, diga que sim. Se não, diga que não e diga por. As formas verbais vacine, cuide e procure indicam tempo, conselho ou ordem ou estado. Elas indicam conselho, vacine, cuide, procure. Vamos para o conceito? Quando o verbo exprime ordem ou conselho, dizemos que ele está no modo imperativo. Olha só, quando ele exprime uma ordem ou um conselho, dizemos que ele está no modo imperativo. Até aqui, já vimos 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. E agora eu quero ouvir de vocês. Mandem um áudio para mim, tá certo? Vamos lá. O que indica os verbos no modo indicativo? O que indica os verbos no modo subjuntivo? O que indica os verbos no modo imperativo? Ok? Vamos avançar. Aqui nós temos uma atividade onde você vai realizar, pois ela é proposta no nosso roteiro. Ligue as frases da primeira coluna à sua intenção. Depois, ligue a segunda coluna ao modo verbal que indica cada uma das intenções. Olha aqui a frase: talvez chova. Talvez é uma certeza, é uma ordem ou uma incerteza? Olha só, você vai responder: lavarei o carro hoje. É uma certeza, uma ordem ou uma incerteza? Anote o recado. É uma certeza, uma ordem ou uma incerteza? Quanto aos modos, essa primeira frase está no modo imperativo, subjuntivo ou indicativo? A segunda está no modo imperativo, subjuntivo ou indicativo? E a terceira está em que modo? No imperativo, subjuntivo ou indicativo? É justamente para treinar, para a gente memoriar qual é a conceituação dos modos verbais. O que indica o imperativo, o que indica o subjuntivo, o que indica o indicativo, ok? Vamos para a segunda? Observe as capas de a seguir e responda as questões. Por enquanto, eu sou pequeno. Se eu fosse aquilo. Olha só qual é o público-alvo desses livros. Explique a sua resposta.
Você vai lá. O interessante é você mandar essa resposta em forma de áudio, ok, meus queridos? Identifique e contorne a forma verbal empregada em cada título. Então, vamos lá. Por enquanto, eu sou pequeno. Eu sou pequeno. Qual é a forma verbal nesse título? Vamos lá? Por enquanto, eu sou pequeno. A palavrinha sou, do verbo ser. E aqui, se eu fosse aquilo. Olha só, aqui a palavra fosse. Quarta questão. A respeito dessas formas verbais, complete as afirmativas a seguir. A forma verbal, e aí você vai dizer se essa ou essa, expressa uma ideia de convicção ou certeza. Por isso dizemos que ela está no responder. Vai responder de acordo com a sua leitura e de acordo com os conceitos que você colocou como importantes. Ok, meus amores? Letra B. A forma verbal, e aí você vai dizer se é uma ou se é outra, transmite uma ideia de incerteza. Por isso dizemos que ele está no modo. E aí nós vamos lembrar do conceito. Se indica certeza, se indica ordem, se indica uma incerteza, cada uma tem a sua especificação para cada modo verbal. Ok? Vamos avançar. Complete as frases a seguir com o verbo no modo indicativo e no tempo indicativo. Nós, e aí você vai lembrar, aqui nós temos o verbo repartir no tempo presente. Nós repartiremos ou repartimos toda a comida. Vou repetir. Nós repartimos toda a comida. Letra B. Elas, o verbo aqui é jogar no passado. Elas jogaram futebol durante a tarde toda. Letra C. Na próxima aula, o professor, o verbo é ler e futuro. O professor lerá o texto sobre a amizade. Sexta questão. Complete as frases dos balões com os verbos no modo imperativo. Dica: use o verbo lavar e o verbo avisar para completar os balões. Filho, por favor, lave a louça do almoço. Vou repetir. Filho, por favor, lave a louça do almoço. E aqui, me avise quando terminar, pois vou secá-las. Sétima questão. Passe as frases do modo indicativo para o subjuntivo e para o imperativo, realizando as alterações necessárias. Veja o exemplo. Aqui eu vou ler somente o exemplo e vocês vão fazer o que é pedido na questão, ok? Aline ajudou sua irmã, indicativo. Talvez Aline ajude sua irmã, subjuntivo. Aline ajude sua irmã, imperativo. Indicativo expressa um verbo certo, uma certeza, tá certo? Talvez Aline ajude. Talvez uma incerteza. Aline ajude sua irmã. Um conselho, uma ordem. Aqui vocês irão fazer na letra A da mesma forma, seguindo o exemplo que está aqui. Com diferença que aqui a frase é uma outra e o verbo também. Mário apresentou o trabalho hoje, indicativo. Como é que ficaria? Talvez Mário apresente o trabalho hoje. Isso no subjuntivo. Vou repetir. Talvez Mário apresente o trabalho hoje. E no imperativo? Vou dar uma ordem ou um conselho. Mário, apresente o trabalho hoje. Então, vocês vão realizar a letra B. E essa foi a nossa aula de gramática de hoje, onde nós estudamos os modos verbais, modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Cada um deles tem as suas características e as suas especificidades, ok? Que vai com a leitura que você fez e vai fazer novamente, você vai responder a atividade com êxito e com alegria. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de gramática. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que você possa fazer as suas atividades, pois isso é muito importante, com alegria. Beijos e até a próxima!